Fala galera, equipe Bora Lá na área, trazendo mais conteúdo para você. Vamos junto com a gente, vamos saber o que é que tá rolando no futebol brasileiro. Simbora, bora lá. Galerinha, antes de qualquer coisa, você curte o UFC? Curte o UFC? Curte pancadaria também? A gente fala de conteúdo esportivo, mas hoje tem polêmica no Bora Lá, hein? O atacante Pedro do Flamengo sofreu aí, né? Como é que a gente pode dizer? Levou um fight. Levou um fight aí no último final de semana e a repercussão tá gigante. Vamos saber aqui o que é que rolou aí com o preparador físico, ex-preparador físico do Flamengo, que é da equipe do Sampaoli, o que é que tá acontecendo. E, claro, antes de mais nada, vamos pedir só cair aquele like, irmão. Senta aquele like aí perigoso para nós, tá? Se inscreve no canal e compartilha o conteúdo com os amigos. E não se esquece, ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações, valeu? Já vamos embora, vamos pro conteúdo, vamos começar com ele, eu quero saber, Biro Corintiano, o que é que você apurou nesse momento aí a respeito de tudo isso que está se passando na vida do jogador Pedro, e claro também o preparador físico, o cara que sai, ó, o cara que é bom de murro, hein, o cara tá na profissão errada, hein, tá na profissão errada, era para estar no UFC aí, lutando contra os grandes. Biro Corintiano, fala para nós, o que é que você apurou aí pra gente? Bora lá, galera. Bora lá, esporte. Vamos falar desse soco tão famoso, hein? Meu Deus do céu. Né? Parece que o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro ainda não terminou, hein? Tá rolando muito ainda por trás disso tudo aí. Muito se deu porque, pelo que eu fiquei sabendo, o Rick Sheik aí vai poder falar melhor depois. Muito porque o preparador físico chamou os jogadores, né, para poder se alongar para uma futura substituição. E o Pedro já estava meio assim porque já tinha entrado o Luiz Araújo e o Cebolinha. E aí ele se revoltou, falou que não ia e ficou lá. O preparador físico se achou desrespeitado. Normal. Eu também me sentiria desrespeitado assim, porque querendo ou não, se vai jogar ou não, se vai ser exigido ou não, ele é um profissional, ele é um funcionário do clube. Se fosse para ele entrar, nem que seja 1 minuto, o Pedro deveria se alongar, se aquecer para jogar apenas esse 1 minuto. Quantos jogadores não foram foi fazer substituição, foi entrar em campo? O Rony entrou pela seleção brasileira, entrou e acabou o jogo. Antes disso, ele se alongou. Então, assim, não estou aqui para dizer que o Pedro está errado, que o preparador físico... Não, o preparador físico realmente está errado. Mas muito se deu por causa disso. O preparador físico do Flamengo, ele se sentiu desrespeitado, mas informações que eu apurei hoje, que quem gostaria realmente de dar esse soco no Pedro não foi o preparador físico, e sim o Sampaoli, que já está por aqui com o Pedro. Que já vem. Biro, interrompendo você, mas já puxando essa pontezinha que você fez, eu estava até comentando hoje cedo com o Rick Sheik a respeito da questão do Pedro. Pode um jogador ser maior que a instituição? Porque o Pedro está reclamando de não estar entrando em jogo, mas a gente está vendo o time do Flamengo jogando redondinho. Ele está numa fase que não está muito boa. Claro, tudo se precisa de ritmo de jogo, tem toda uma questão a respeito disso. Mas você acha que o Pedro, nesse momento, acabaria prejudicando a instituição do Flamengo? Porque a gente está vendo que o time está jogando, né? Posteriormente, o time está jogando com suas peças ali que o São Paulo utiliza sempre. Mas seria que só o Pedro que está fazendo assim, vamos dizer, só ele que está reivindicando esse direito a respeito assim, do São Paulo, que a gente já sabe aqui que por dentro dos vestiários ali tem sim uma treta entre ele e a equipe técnica do São Paulo. Bom, primeiramente quero te responder o seguinte: nenhum jogador é maior que
qualquer um clube, nenhum jogador. Eu não vejo o Cristiano Ronaldo, que é o maior nome do Real Madrid, ele não é maior que o Real Madrid. Nenhum jogador tem que se colocar acima de clube. Por isso eu estou falando, se o preparador físico, se o técnico exigiu que o Pedro fosse se aquecer para jogar 1 minuto, ele deveria ir se aquecer para jogar 1 minuto. A fase do Pedro realmente não é boa. A fase do Pedro realmente não é boa e ele tem que se colocar isso na cabeça. O Cássio já esteve tantas fases ruins pelo Corinthians e ele se colocou na cabeça que ele deveria melhorar para ele realmente ser o titular do Corinthians. Então, Pedro, trabalha e trabalha. E como eu estava falando, quem gostaria de ter dado esse soco realmente era o Sampaoli. O Sampaoli já está por aqui com o Pedro porque ele está fazendo esse corpo mole há muito tempo. Ele está se achando que ele tem que ser o titular absoluto. Não é assim. Hoje eu vi torcedores do Flamengo meio dividido. O Pedro hoje faltou ao treino e ficou meio dividido entre raiva e pessoas apoiando. Eu vi muitos comentários dizendo realmente isso, que o Pedro está se achando ídolo, e ainda ele não é. Tem que fazer muito para se tornar ídolo do Flamengo. E com isso, o staff do Corinthians já procurou o Pedro, né? Porque vai ficar uma situação chata lá no Flamengo. Vai ficar uma situação chata. Já teve... O staff do Corinthians já falou quanto poderia pagar para Pedro jogar no Corinthians. É uma coisa muito difícil de acontecer? É muito difícil de acontecer, porque o Flamengo se for liberar o Pedro, não vai ser para time brasileiro. E eu ouvi também falar que o Zenit, lá da Rússia, quer fazer uma troca entre o Wendel e o Pedro. Quem sabe o Pedro não está indo lá para o Zenit. Vamos ver aí se isso aí acaba acontecendo. Eu queria saber agora, ô Marconi, fala para nós aí o que você achou dessa situação, tudo que está acontecendo aí em meio a essa turbulência aí dentro do Flamengo, né? A equipe técnica de São Paulo, né? Os seus funcionários ali, que são, sim, funcionários do São Paulo, é uma equipe técnica comandada por ele. Marconi, fala aí a respeito dessa repercussão, né? O que acontece com o Pedro, como deve estar a cabeça do jogador. Entre outras coisas aí que a gente também quer saber. Fala aí o que você apurou para nós. Bora lá, esporte, bora lá, galera. Cara, concordo com muita coisa que o Buiu falou, porém eu acho que a hierarquia realmente tem que ser mantida, porque eu já falei aqui, não foi uma vez só, foram várias vezes, que o clube de futebol ele também é uma empresa, certo? E assim como a gente tem que acatar a ordem dos nossos patrões na empresa, o jogador, a hierarquia é isso, o jogador tem que receber o comando e executar, entendeu? Ou seja, o Pedro realmente foi um ato de indisciplina do Pedro, mas é algo que não aconteceu só ontem, como o Buiu falou. Eu acho que é algo que já vem acontecendo, uma coisa que já é corriqueira, né, dentro do vestiário, lá nos bastidores do Flamengo. Porém, uma coisa que, futebol eu sei que o Pedro tem. Um cara, na minha opinião, é um dos atacantes mais completos hoje do Brasil, em termos de repertório, em termos de habilidade. O cara que sabe se sobressair, ele tem, assim, uma caixa de ferramenta muito vasta. Se a gente for comparar ele mesmo com o Gabigol, cara, sem comparações. O cara é anos-luz aí mais habilidoso que o Gabigol, ele tem bem mais recursos, na minha opinião. Um dos melhores atacantes dos últimos tempos, brasileiro aqui, atuando no Brasil. Porém, existe uma coisa chamada hierarquia e ela tem que ser realmente respeitada numa empresa, no time de futebol, que não deixa de ser uma empresa. E, assim, na minha concepção, na minha opinião, acho sim que o Pedro errou nessa atitude dele, mas é algo que, como eu já falei, não vem acontecendo de hoje. Porém, né, o auxiliar, o preparador físico aí do Flamengo, já é reincidente nesse assunto, é um cara que é estourado, já tem outra história dele, o Rick vai poder falar melhor, que ele também acertou o soco no torcedor que tinha invadido o campo, se eu não me engano, isso foi quando era no Valência, se eu não me engano, é isso, Rick? Era o Valência na época? Última série. Sim, o Olympique. Pronto, ele deu um soco, o torcedor estava lá parado, cara. Mostra visivelmente que o torcedor estava parado e ele acertou um cruzado de direita no peito do cara e o cara caiu. Ou seja, essa questão dele violenta já não é de hoje, é uma coisa que já é corriqueira, né?
Ou seja, um cara desse realmente ele tem que ser afastado de um time de futebol, porque não é assim que se resolve. Já imaginou se todo jogador discutisse com um companheiro de trabalho e partisse para cima, partisse para dar soco na boca? Seria um campo de batalha, não seria um clube de futebol. O Pedro está errado sim na atitude que ele tomou. Tem que haver o dedo da diretoria. Se o jogador, se não está tendo como manter o jogador lá dentro, se realmente está acontecendo isso, se o Pedro está com estrelismo, então, independente de qualquer coisa, a instituição, eu já falei aqui, repito, é mais importante do que qualquer jogador, porque o jogador passa pelo clube e se ele quiser ficar na história, ficar positivamente ou negativamente. Mas eu creio aí que realmente está certo o Flamengo em demitir aí o preparador. E Pedro, cara, você joga muita bola, bota a cabeça para pensar, vai treinar, vai trabalhar, como o Buiu aí falou, você joga muito e qualquer coisa vem para o Palmeiras, que a gente te quer. Com certeza. Todo mundo aqui querendo meter a faca no Flamengo, todo mundo querendo levar Pedro. Pedro valioso, eu vou te falar. Ô, Rick Sheik, fala para nós aí o que você tem de informação para falar para a gente a respeito disso. Rolou o UFC aí final de semana nos bastidores do Flamengo, a gente sabe muito bem. O octógono foi pronto e o Pedro aí levou um nocaute, né? Rick Sheik, fala aí para nós a respeito dessa polêmica. Bom, primeiro que não foi só um soco no Pedro, né? Foi um soco em 42 milhões de torcedores, porque o ano do Flamengo fica um pouco em xeque, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a reação dos jogadores. Não sabe qual vai ser a reação dos jogadores. A princípio, após uma reunião com o Braz, eles concordaram na permanência de Sampaoli, mas nunca se sabe se essa confirmação vai ser verídica. A gente vai saber quanto o Olímpio e quanto o Grêmio. Eu estou muito curioso para ver o próximo jogo do Flamengo, como os caras vão se comportar. E sobre o fato, o preparador físico não tem nem o que falar, ele está totalmente errado. Ele devia ser banido do futebol, já é a segunda vez. Devia ser banido literalmente do futebol. O que ele fez não se faz. Se ele tinha razão em toda a disciplina de Pedro, quando ele deu o soco, ele perdeu toda a razão. O futebol não tem espaço para isso. Agora, assim, ele sabe quem deu o soco. Ele deu um soco num cara que é de boa, que não é cristão. Eu queria que ele tivesse dado no Gerson, no Felipe Melo, mas ele sabe quem dá o soco, né? Inclusive, o Gerson que separou a briga, o Gerson empurrou ele contra a parede, empurrou ele pela agora, falaram que até danificou a parede, o Gerson que separou. E, assim, o Flamengo agiu corretamente, para mim só demitiu ele muito tarde, para ter demitido minutos depois do acontecido, justa causa, correto. Sobre ele eu não quero nem falar que ele é totalmente errado, devia ser banido do futebol. O Pedro está certo? Não. O Pedro está muito, mas muito errado. Primeiro, o Pedro tinha que ter respeito pelos companheiros dele, ele não está tendo. Entrou o Cebolinha e o Luiz Araújo. Respeita a opção do treinador. Você é mais um funcionário do clube, não é maior do que ninguém ali. Sob idolatria, ele não chega nem no calcanhar de Gabigol, que deu 2 Libertadores para nós. Então, o Pedro tem que ter humildade. O Pedro vem reclamando muito de não ser titular, Ele não está em qualquer clube, ele está num clube que tem grandes atacantes que ele tem que respeitar a opinião do treinador. Seja o Sampaoli, seja quem for. Né? Acredito que não tenha mais clima para o Pedro ficar no Flamengo. Acredito que não vai ter. O Flamengo deve ver um jeito de negociar, não sei o que vai fazer, mas acredito que não tem mais clima para ele ficar. Não caiu bem a falta dele hoje entre os jogadores, no treino de hoje. Ele depois, agora há pouco, emitiu uma nota que foi porque está com o dente doendo, foi até no dentista. Mas não pegou bem a ausência dele hoje entre os jogadores. E também no jogo contra o Grêmio, já não concordaram que ele foi muito fominha. Quem assistiu o jogo viu, naqueles 2 lances finais que ele entrou, os 2 lances, ele parecia que ele estava sozinho em campo, inclusive o gol que ele perdeu, que ele pegou o zagueiro, cara a cara com o goleiro, chutou quase na bandeira de escanteio. Os jogadores não concordaram, acharam ele muito fominha. E é um cara que está querendo... mas que está faltando um pouco de humildade no Pedro. Está faltando um pouco de humildade. Não justifica a agressão, como eu falei, agressão inaceitável, 100% errado. O preparador físico tem que ser banido do futebol. E o Pedro tem que ter um pouco de humildade. Agora, a minha preocupação, e de todos os flamenguistas, é como o elenco vai reagir. Porque se o elenco quiser derrubar o Sampaoli, o ano está acabado.
que só se derruba o São Paulo sendo eliminado da Copa do Brasil e sendo eliminado da Libertadores. Então, foi um soco que tem muito pano para manga para mim ainda, não está resolvido, né? Marcos Braz manteve o São Paulo e, a princípio, achei certo que não foi ele que deu o soco. Achei errada a forma que ele conduziu o caso, querendo resolver. Não, temos que conversar com o Pedro, temos que conversar com o Pablo, vamos tentar ajeitar. Erradíssimo, tentou passar pano. Isso também pegou muito mal entre os jogadores, a forma que ele reagiu. É um amigo de anos, então ele agiu na base da amizade. E estou muito curioso, sim, para ver o próximo jogo do Flamengo, como os jogadores vão reagir. Essa novela ainda terá próximos capítulos, isso é uma certeza. Muitas águas ainda irão rolar por debaixo desses panos. Biro corintiano. E queria só ressaltar um pequeno detalhezinho aqui. Realmente o Rick Sheik falou que realmente não tem clima mais para o Pedro continuar no Flamengo. E lá, ali, ó, na lei, existe em contrato que o Pedro pode sair do Flamengo rescindindo um contrato por ele ser agredido dentro do estado de trabalho. É uma coisa que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Pedro não teria peito para rescindir o contrato, mas pode acontecer. Pode se ter também um acordo ali, né, entre as partes, né? Rick Sheik. Só que o Flamengo se defende porque o Pablo não era funcionário do Flamengo, ele é funcionário do São Paulo. É como se ele prestasse serviço ao Flamengo. Então a defesa do Flamengo alega isso, que isso aí não teria menor possibilidade, porque o Pablo é como se o São Paulo fosse uma empresa que é um CNPJ, ele é funcionário do São Paulo e do staff do São Paulo. Então eles prestam serviço ao Flamengo. Então, segundo a defesa do Flamengo, isso não teria a menor possibilidade por conta disso. Isso é um tanto quanto complicado, né? Mexer com lei aí, isso aí é mais para a parte, né, dos advogados aí, para ver os trâmites legais aí, como vai ser feito. Acredito que não, esperemos que seja resolvido da melhor forma possível. Queremos ver sim o Pedro em alto nível, queremos ver o Flamengo jogando bem, queremos ver todos os Rick Sheik. Só para finalizar, para o pessoal entender como começou, né? O Flamengo já tinha feito as 3 alterações e o Pedro falou: eu não vou mais aquecer, não vou entrar. Ele foi questionado pelo Pablo por que não, tiveram um pequeno bate-boca, parou por ali, chegou no vestiário, o Pablo questionou ele porque ele não obedeceu ele falou que, abre aspas, eu estou insatisfeito com vocês, eu não recebo oportunidades, fecha aspas. Foi essa frase que foi o carro-chefe o Pablo Pro nocaute. O rosto dele primeiro, depois dos 3 tapinhas, deu soco. Nocaute aí, o lugar do Pablo é no UFC, sem sombra de dúvida. Galera, a gente vai ficando por aqui, a gente trouxe essa notícia aí porque está sendo muito, né, todo mundo está falando sobre a respeito e a gente também queria deixar nossa opinião aí sincera. Claro, a gente não apoia a violência em nenhuma e nem qualquer circunstância. Melhor forma de se resolver qualquer tipo de coisa, ocasião, é sempre na conversa. Vamos conversar, vamos sentar, vamos resolver. Mas só trazendo à tona aqui, a gente não apoia esse tipo de violência, não, de jeito nenhum. Mas e você? O que é que você acha a respeito desse conteúdo? O que é que você achou da atitude do Pedro? O que é que você achou da atitude do Pablo? Fala aí para nós, comenta, deixa aí embaixo. E não esquece, galerinha, curte o conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Deixa aquele socão aí no like, vai lá. Você não vai apanhar e a gente te pega onde você estiver, tá? Vem pra cá. Nós troca ele no avião, manda o avião que nós manda ele.